Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer imenso ter você aqui novamente comigo para juntos iniciarmos mais um plano de estudo na revista da Escola Dominical, Lições Bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2021, ok? Lembrando sempre que isso aqui não é uma pré-aula, sim um plano de estudo, uma maneira de você olhar para a lição de forma mais enxuta e a partir dos pontos principais expandir o seu pensamento, aproveitando o que é secundário na própria lição e também absorvendo de outros materiais aquilo que é importante para agregar valor. Ou seja, começando pelo principal e tendo um caminho mais claro e objetivo, você consegue expandir de forma melhor o seu raciocínio, como também ganha tempo e consegue agregar aquilo que é realmente importante, tá? Por que isso? Porque o nosso objetivo aqui não é que você fique dependente desse material por toda a vida, mas que através dessa metodologia você possa, em pouco tempo, não precisar mais se utilizar, por exemplo, desse plano de estudo, mas tendo um método, você poder desenvolver o seu próprio planejamento de aula, de estudo e poder, com isso, auxiliar as pessoas que dependem de você para que elas cresçam também. Porque muita gente hoje fica no mesmo nível, porque toda semana ela precisa do material do professor A, B e C. E aquele professor está ensinando numa pré-aula. Só que a pré-aula é boa para você repetir o que ele te ensinou. Então você repete em sala de aula. Mas um material onde você é obrigado a fazer uma pesquisa, tendo um direcionamento, ele faz você crescer. E aí você não se torna um repetidor, você se torna um pensador sobre a lição, que é uma diferença muito grande. E aí o importante é que com essa metodologia, todo mundo chega no mesmo nível. E aí daqui a um tempo eu estou aprendendo com você que está me ouvindo. Você manda o seu material para mim e aí eu vou aprender com você e você comigo. Isso é maravilhoso na presença de Deus, onde todos têm o mesmo tamanho, a mesma importância e têm a mesma capacidade de chegar num nível maior, tá bom? Então, nosso objetivo é esse. Espero que você fique até o fim da lição para aproveitar todas as dicas, tá bom? Agora a gente vai para a tela do meu computador e iniciar esse plano de estudo. Bom, já estou aqui na tela do meu computador, tá? Nós vamos estudar dessa vez a lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. Muito importante essa lição. Lembrando que se você gostar, pode se inscrever no canal, compartilhar esse material, passar para outras pessoas. O material que eu uso aqui eu deixo disponibilizado na descrição do vídeo, de maneira que você pode usar, manipular, você pode modificar, mandar para quem você quiser, não tem problema nenhum, desde que isso seja útil para o seu crescimento no conhecimento bíblico. Os objetivos específicos para essa lição são: 1, conceituar o batismo no Espírito Santo, 2, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo e 3, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, essa é a estrutura da lição, tá bom? Isso daqui é fornecido na própria lição do professor. Então, se você está tendo acesso a isso aqui, você tem que entender que é dentro desse conjunto de informações que você precisa desenvolver o seu raciocínio. Então aqui, essa lição não é, por exemplo, para você transformá-la num debate com quem não crê no batismo com o Espírito Santo. Não. O objetivo aqui é que nós que cremos possamos crescer mais no conhecimento dentro dessas características que o autor colocou aqui, ok? E aí a gente tem como textuário dessa lição Atos 1 e 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras, ok? Como leitura bíblica em classe, a gente tem Atos no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Por que eu não coloco aqui o texto? Antes eu colocava, mas agora eu não ponho mais para estimular as pessoas a abrir a Bíblia e já fazer a leitura e já fazer as anotações. Porque às vezes o material está tão fácil diante dos nossos olhos que a gente perde etapas importantes de marcar alguma coisa que seja útil, de revisar um texto na própria Bíblia nossa. Isso é muito importante, tá bom? E aí a gente tem como introdução: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão.
Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar do Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real, ok? E aí a gente tem os tópicos da lição, o que significa o batismo no Espírito Santo, o propósito no batismo do Espírito Santo, e o revestimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, junto com os objetivos específicos, essa introdução e esses tópicos, o que o comentarista está tentando nos dizer aqui inicialmente é que a presença do Espírito Santo na nossa vida, ele tira essa coisa de formalidade, apenas da letra, e nos leva para uma experiência pessoal com Deus, que é a experiência onde aspectos interiores da nossa vida também acabam sendo colocados em evidência, e a gente se sente mais próximo de Deus numa espiritualidade viva, e não só daquilo que está registrado, ou seja, não uma espiritualidade que está presa lá no conteúdo bíblico e presa no primeiro século, mas não, uma espiritualidade que a gente pode sentir hoje como as pessoas sentiram no dia de Pentecoste e no decorrer de suas vidas de experiência com Deus, tá? Então essa estrutura é importante para você não sair dela. E aqui como orientação ou dica para os professores de gestão do tempo em aula, 23 minutos para cada tópico, porque cada um deles tem 3 subtópicos. E aí você distribui de maneira a utilizar aquilo que é mais importante em cada tópico, chegando ou conseguindo chegar ao final da lição, para agradar também os alunos que durante a semana fazem a leitura completa da lição, tá bom? A gente tem no primeiro tópico o que significa batismo no Espírito Santo. Então, primeiro ponto, fenômeno pentecostal. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai, Lucas 24:49. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes é uma referência a esse batismo. Então ele começa falando sobre o fenômeno que é anunciado já por João Batista, mesmo antes do início do ministério do Senhor Jesus, e quando Jesus ressuscita, que aparece para em que os discípulos estão reunidos em Atos no capítulo 1, que Jesus é assunto aos céus, e os anjos aparecem ali conversando com os discípulos, essa promessa é reafirmada e ela vem então sobre a vida dos discípulos no capítulo 2 de Atos. Então eles podem começar o ministério deles de maneira poderosa para testificar agora do Jesus ressurreto. Jesus que já havia ressuscitado e que colocou nas mãos dos apóstolos e dos discípulos a responsabilidade de pregar o evangelho com poder, agora com a presença do Espírito Santo através da manifestação dos dons espirituais. E aí, no 2, 2 bênçãos distintas. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito Santo mesmo antes do dia de Pentecostes. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Então, o propósito aqui do comentarista é fazer a diferenciação, tá bom, de outros grupos teológicos que acreditam que batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão. Se converteu, recebeu o batismo. Então, ele está pontuando aqui o comentarista que nós, das Assembleias de Deus, acreditamos que essa experiência ela é uma experiência separada. Conversão é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra, ok? Então ele coloca aqui as referências bíblicas, isso é uma questão de muito debate no meio cristão, mas o nosso posicionamento aqui vem acompanhado dos textos bíblicos que o comentarista coloca. Então é nesse sentido que ele está fazendo essa reafirmação na separação de conversão e de batismo com o Espírito Santo, ok? E aí 3, conceito teológico.
Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para esta ação do Evangelho, ou a pregação do Evangelho e edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração, tá? Então, esse aspecto 3 aqui do conceito teológico é um pouquinho complicado, tá, gente? Porque tem pessoas que, mesmo não sendo batizadas com o Espírito Santo, já têm a iniciação no serviço de pregação do Evangelho, e é muito útil o Evangelho, e às vezes passa toda a vida sem receber o batismo e sendo um instrumento, como são os crentes que não acreditam nessa experiência e são instrumentos na mão de Deus. Então essa é uma questão de conceito teológico que levanta muitas discussões e a defesa dos dois lados. O fato é que a gente precisa levar em consideração aquilo que é prático. E na prática, todo crente que está na presença de Deus e que o Espírito Santo chama, tendo a evidência de línguas estranhas ou não, é usado por Deus. É usado por Deus e é um instrumento para trazer vidas para a presença do Senhor e também para ter uma vida vivida de acordo com o exemplo de Jesus, ou seja, sendo um testemunho vivo. Então, a questão de ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação é uma questão já de pontuação subjetiva. Eu posso pensar diferente, eu penso diferente, que todo crente, como a gente conhece muitas pessoas que não são batizadas, mas que são instrumentos poderosos na mão de Deus. Aí fica para a discussão de cada um essa questão, tá bom? 2. O propósito no batismo do Espírito Santo. Finalidade. A. O poder para uma vida sã em serviço eficaz. 2. A pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo. E C, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. E D, a proclamação ou testemunho de Cristo. Então, esses pontos o comentarista elenca como finalidades do batismo com o Espírito Santo. Então, uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, não para ser uma pessoa diferenciada dos outros, né? Sou mais santo, sou de uma categoria especial. Não. Ela é batizada com a finalidade específica de que o Evangelho de Deus seja proclamado e alcance vidas. Então, é o poder para uma vida de serviço eficaz. Tá? A pureza, a santificação, revestimento de poder e proclamação ao testemunho de Cristo. Então, o propósito é esse, não ser uma pessoa diferenciada como muitos hoje querem aparecer. 2, a capacitação do Espírito. E aí tem as expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação. Isso é a revelação do mistério de Deus, Efésios 3 e 5. Poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres, ok? Então, basicamente, o que está dito no ponto 1 é confirmado pelo 2, de maneira que você pode juntar e falar das duas coisas ao mesmo tempo, finalidade e capacitação. E 3, uma necessidade real e atual. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas do Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Então aqui o comentarista está colocando contornos gerais do que se vê e se percebe sobre essa necessidade e de como receber o batismo. O fato é que quem batiza é Jesus do jeito que ele quer. A minha avó, por exemplo, falecida, minha querida avó que me ensinou muito a palavra de Deus, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo no quarto da casa dela, dando mamar no peito para uma das minhas tias.
Então, de uma situação completamente adversa do que se tem como padrão, né? Por exemplo, das pessoas irem até a frente num culto específico e os obreiros orarem para aquelas pessoas serem batizadas e insistirem naquilo. Muita gente alcança sim e outro tanto não alcança dessa forma nunca. Passa por diversas experiências dessas e não alcança. E às vezes alguém fala, é porque você não buscou o suficiente, é porque você não consagrou, é porque tem algum impedimento e tal. Na verdade, num caso ou outro pode ser até que tenha, mas em contornos gerais quem faz isso é Deus. Eu conheço pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo num momento, eu conheço pessoalmente, tá? Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no momento em que se converteram, que se entregaram a Cristo no culto, que levantaram as mãos aceitando Jesus e receberam o batismo ali, sem saber o que era batismo. Então não houve nenhuma questão de busca, de nada dessas coisas. O Espírito Santo quis descer sobre ele, Jesus quis batizar e aconteceu. A minha esposa, por exemplo, foi batizada aos 5 anos de idade, numa reunião em que a professora das crianças colocou elas para orarem na escola dominical e ela foi batizada ali, sem saber, aos 5 anos, o que era isso. Então, é uma experiência que não pode ser engessada num modelo. Tá? A gente pode até fazer todas essas coisas, mas quem batiza, na verdade, é o Senhor, como quer, quando quer e quem quer. Tá? Então, a gente tem que ter essa consciência para quê? Para não gerar preconceito, porque hoje tem muitas pessoas que se sentem descriminalizadas por não ser batizada. Ou seja, é uma insistência tão grande e um peso tão grande sobre as pessoas que se fazem em alguns locais, que a pessoa ao não receber, ela se sente culpada. Alguma coisa está errada na minha vida. Então, muito cuidado a lidar com esse tema e é melhor ficar com a Bíblia. O Senhor é quem batiza, faz como quer. E no 3, o revestimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. As outras línguas. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. E na casa de Cornélio, todos os que ouviram, todos os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Ou seja, quando Pedro vai até a casa de Cornélio, que era um gentil, mas que recebeu a visitação de um anjo, mandando que ele enviasse pessoas até Pedro e trouxesse a sua casa para que esse anunciasse a palavra de Deus. Quando Pedro, lá, nesse mesmo momento, está tendo a experiência do lençol que desce cheio de animais impuros e que o Senhor manda ele comer, ele fala, eu não como coisa impura, Senhor. E Deus fala para ele, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro vai com essa angústia na mente, no coração, até a casa de Cornélio. E quando ele está falando, ele nem pensava talvez em falar nada sobre o batismo no Espírito Santo, ali o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, sem nenhuma interferência de Pedro, e todos são batizados com o Espírito Santo ali. E aí a comitiva de Pedro, que eram praticamente todos de judeus, ou seja, daqueles que eram circuncidados, dos descendentes de Abraão ali, da descendência natural, eles ali ficaram boquiabertos, vendo que o dom do Espírito Santo também se dá aos gentios. Então é Deus que faz como quer e não faz acepção de pessoa. Muito lindo isso daqui. E a função das línguas aqui, o dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em Espírito e louvamos a Deus. Tá? Então, essa é uma questão importante, mas que também causa muita controvérsia pelo fato de que muitos defendem que as línguas estranhas, por ser pessoal, e como o texto de Coríntios vai dizer, no capítulo 12, 14, se você não tiver alguém que interpreta, você ora em línguas em silêncio, ou no seu pensamento, ou não deixa aquilo aparecer para os outros. Por quê? Porque as pessoas não entendem. Então, como muitas pessoas acabam falando em línguas no nosso meio no momento do culto, se gera em outros movimentos um ar de escândalo, né? Que nós geramos escândalo com isso. Então, é uma questão delicada que tem sido motivo de debate, né, em muitos lugares. Pessoas, por exemplo, que em locais públicos ou mesmo numa transmissão ao vivo
pelo YouTube, por exemplo, ou na gravação de um CD, falam em línguas durante esses atos, e aquilo fica registrado e as pessoas não entendem, uns zombam, outros falam que não é correto de acordo com os textos bíblicos. Então é questão para ser levantada também e debatida, né? Porque o texto é claro ao dizer que se você não tiver quem interprete, tem que orar você e Deus. Não adianta você ficar falando de forma pública e alta para todo mundo ouvir as suas línguas estranhas, tá bom? Então fica aí uma questão para ser conversada em sala de aula. A atualidade das línguas, a promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis no batismo no Espírito Santo, tá? Então, é a defesa que é feita do nosso sistema teológico de que a evidência de que uma pessoa foi batizada são as línguas estranhas, tá? Só que também é importante levar em consideração que na relação dos dons, as línguas, vamos dizer assim, elas aparecem como inferiores aos outros dons. Mesmo pelo que eu acabei de falar, se você não tiver quem interprete, para os outros a sua língua não tem sentido. Então, o dom de interpretação é maior que o dom de línguas. É importante entender isso. E aí, quando a gente coloca ela com uma supervalorização, isso também está fora daquilo que é colocado na própria relação dos dons. É uma questão importante para ser conversada também, tá? E aí a gente chega à conclusão da nossa lição, lembrando que isso aqui é um plano de estudo. É apenas para indicar caminhos para você pensar sobre a lição e expandir o seu pensamento, tirar aquilo que é desnecessário, tá? Para se manter naquilo que é mais importante para a lição. E você que é professor, entendendo a necessidade do seu grupo, a partir disso aqui conseguir otimizar o seu tempo para oferecer uma aula mais direcionada, mais específica, mais clara, sem muita confusão, porque essa é uma lição que vai dar muito pano para manga em muitos lugares por conta de todos esses detalhes do falar em línguas estranhas de forma pública, da questão da evidência das línguas como evidência do batismo, mesmo sendo elas na relação dos dons praticamente o menor. E aí a gente tem todas essas questões que precisam ser analisadas com muita sabedoria, para também não perder o tempo todo numa questão só. E aí a conclusão, o comentarista diz o seguinte: o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema dessa lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o crente para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível, inicial do recebimento é o falar em línguas. Tá? Então, aqui na conclusão, você tem o comentarista colocando com todas as letras que a defesa que ele quer que se faça e que nós entendemos como doutrina do Novo Testamento é que é essa estrutura que deve ser defendida em relação ao batismo com o Espírito Santo. Tem que ter a evidência visível do falar em línguas, tá bom? E que todos podem buscar e que ela serve para capacitar as pessoas para testemunhar de Jesus. Apenas fazendo mais uma vez a ressalva de que pessoas, mesmo que não tenham evidência de línguas estranhas, têm sido instrumentos poderosíssimos de Deus ao testificar das maravilhas do Senhor, da transformação da própria vida e do exemplo de Cristo cravado nela, ou seja, pessoas que são crentes verdadeiros e cheios de poder, mesmo não tendo a evidência das línguas estranhas. Então, isso também não pode ser negado, porque a gente precisa aprender a palavra de Deus como um todo, né? E nunca nos prender apenas um ponto específico. Fica tudo aí para discussão de vocês. E com isso, eu desejo a todos vocês uma excelente aula, que Deus abençoe grandemente, que você tenha um crescimento
nesse tema que é muito importante para nossas vidas, em uma época em que a gente precisa muito da presença do Espírito Santo, do seu revestimento na nossa vida para continuar caminhando. E se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem novamente para mais um plano de estudo. Te vejo lá, se Deus quiser. Deus abençoe.